Seguidores da RDK, bate-papo maravilhoso aqui com Ayrton Greff, que tem muita história para contar. Isso a gente está vendo aí que dá um livro. E a gente dá uma conversadinha nos bastidores. Ele vai nos contar quantas medalhas ele tem. Eu tenho elas guardadas, né? Quero agora. Todas? Todas, quase todas, Eu acho que uma outra que se perdeu pelo caminho, mas são 178. São entre salão, mini futebol e campo, né? Vamos dizer, quando a pessoa fala assim, mas é que assim, acontecia um campeonato a cada mês, né? Vamos dizer que era muito campeonato. A gente, vamos dizer que se fosse campeão, vamos dizer, num ano, tu ganhasse, vamos dizer, se num ano tu ganhasse 50%, tu tinha 20 medalhas, porque era muito campeonato. Era campeonato de verão, era campeonato de inverno, era campeonato de tudo quanto era campo, era salão, era mini futebol, era campo. Na época, você podia assinar em 2, 3, 5 times, né? Não tinha essa regra não tinha essa regra, né? Então, aconteceu, até uma vez teve um fato inédito, assim, né? Que eu, na verdade, assim, eu não me comprometi, eu devia ter sido mais comprometido com algumas coisas. Depois disso a gente pensa, né? Mas a gente vai amadurecendo depois que vê, né? Vai. E aí naquela época, então, já estava um pouco mais avançado, então existia aquela coisa, quanto tu quer para jogar o campeonato nosso, quanto tu quer para assinar. Isso teve um bom período sobre isso, né? Assinava ficha, né? Aí assinava ficha, então tu se comprometia de jogar o campeonato lá. E aí aquela coisa assim, sabe, aí eu sei que eu assinei em 3 times, né? Peguei dinheiro dos 3 e sabendo que eu só poderia jogar num. Então foi uma coisa muito feia que eu fiz, sabe, que ficou marcado também, que eu não esqueci. Mas depois aprendi. Nesse tempo eu tive que decidir um time e devolvi o dinheiro para os outros. Então eu fui. Eu fui muito justo sempre. Eu fui uma pessoa sempre muito honesta, assim, sempre muito justo com os meus compromissos. Gostava de brincar, de tudo, né? Mas nesse ponto, assim, eu sempre fui, né? E sempre quando fui convidado, quando eu assinava, eu não falhava. Eu dava retorno, porque eu ia para o campo. Aí tu elogiou muitos colegas, tal. É bacana isso elogiar. Mas qual é o adversário que tu tremia na base ou ficava com mais adrenalina quando entrava em campo? Tu tinha um especial. Pois é. Cara, o que eu vou te dizer? Como eu fui multicampeão pelo Rui Barbosa, vamos pegar ali então, que foi o meu começo, né? Porque na época eu trabalhava na fábrica de calçado do Major. Então ali foi o começo, que eles abriram a porta para o meu trabalho e me incentivaram então a jogar no Rui Barbosa. Que é tudo misturado. Então como eu morava em Arroio do Meio, então os campeonatos eram ali, então eram assim, não era, esse ano tu jogava ali, outro ano jogava, não, eu joguei acho que 7 ou 8 anos e eu fui 6 vezes campeão dos que eu joguei ali também, né? Mas eu quero te falar assim, tu jogava lá na frente, né? Acho nas 3 posições. Qual era o adversário que tu não gostava de jogar? Sim, tinha alguém que era duro de Lembra de algum? dele, de que era te marcava, nós tínhamos, que te caçava, assim, nós, tu tinha algum especial? Nós tínhamos, assim, o Cairu. Na época Cairu, Travesseiro, vamos dizer, Forqueta. Mas tinha algum jogador específico que te marcava, que te dava butinada? Era os Rens. O Peda. Não acredito. O Peda é meu vizinho aqui em Lajado. Dele. Mas não assim, acredito. Gente 10, né? Sim. Tanto que depois eu fui jogar com eles também, né? O Cairu, o Genésio e o Peda. Então, na época, daí o Tato também jogava lá, que depois também jogou comigo. Tato Tomasi. Então, quando se batia ali contra o Cairu, a gente sabia que o dia ia ser... Então, era assim, né? Vamos dizer que nem... o que um jogador que jogando na frente com... Eu não era uma pessoa de marcação, eu era uma pessoa mais de ir, né? Então, o que você quer? Você quer sempre ter o teu espaço.
Mas aí aquele jogo era assim, Genésio, hoje tu pega o Ayrton e tu não larga, puxa no calção, faz qualquer coisa. Se ele for pro banheiro, tu vai junto. Aquela história que, né? E o Pedro gostava também e aí, de quando sentar o sim, sarrafo, né? quando eu caía pro lado do Pedro, então era assim, o Genésio era assim, aí tinha mais o Valmor também, o irmão dele, então assim, ó, eles estavam em 3 com o Ayrton, assim, então pra onde eu caía eu tava, né? Então, quando falava de jogar ali, tanto faz, se era no Cairu, se era ali, então foi sempre assim, jogos assim que eu me lembro, né? Tipo, hoje de novo. E de jogar ao lado, tu teve algum especial? Tu já falaste do Renato Teixeira, tu tem outro assim que tu consagrou como garçom, como grande... eu tive... Como é que era na época a posição dele? Ponta dele? Ponta esquerda ou direita. Mas hoje em dia... ele tinha mania de ir para um lado e sair lá Por do isso que outro. eu digo, ali tu não tinha não era um fixo, né? Eu sempre procurava o meu espaço, os meus treinadores sempre diziam, quem dizia, Ayrton, acha o teu espaço, então tu faz onde é que tu vai. Então o que eu fazia? Se eu fosse bem marcada na direita, eu caía para a esquerda, daí o cara da direita não podia vir me acompanhar, daí eu embolava tudo, daí eu abria espaço para os outros. Mas respondendo a pergunta que você me fez, de quem assim os parceiros do meu lado, é uma coisa assim que eu vou puxar lá para trás. Então, saindo depois, eu fui jogar no Travesseirense. Fui convidado então pelo Sírio, e aí então nós fomos lá, fizemos um time, fomos campeão com o Travesseirense também. E aí nessa época o Sírio jogava comigo, o Paulo Pereira jogava comigo, o Schenha jogava comigo. Aí veio uma turma, né, o Neurilene, veio uma turma de Novo Hamburgo ali. Gente do céu, Vilmar, vocês não lembram, no Centro Médio, assim, gente, olha, foi muito prazeroso eu ter jogado com essa turma aí, com essa turma. Então a gente teve um mesclado com força e habilidade e qualidade. Então assim, a gente ganhava títulos assim, né? Nós fizemos uma vez um time que assim, pegamos o que tinha de melhor, só a nata, e a gente não ganhou. Perdemos pro time do Edson Scheid, que era um time assim, que o Edson não era o craque, porque ele é um craque, o Edson Scheid é um belo jogador. Jogou assim, então ele fez toda a diferença, sabe? Então a gente juntou o que tinha de melhor, o que tinha de melhor assim na volta para ser campeão, e a gente acabou perdendo. Por quê? Porque eles tinham força e qualidade, nós só tinha qualidade, então ninguém marcava. Daí ficou fácil, né? Aí ninguém marcando. E sabe que não funciona, né? Só habilidade não funciona. Tem que ter uns pay da hands. Tem que ter. Né? Tem que ter um Genésio antes. E aí tá, o Edson Scheid já é belo jogador sendo marcado. Então não sendo marcado, fez a diferença. Eu me lembro de todas essas histórias, desses acontecidos, assim, de semifinais, finais, né? Então, muita coisa assim, por isso que eu falei antes, precisaria assim muito tempo para nós deixar tudo em dia. Tu tens noção assim de quantas partidas tu jogou, não chegou, e quantos gols tu fizeste? Esse balanço tu não guardaste. Não arruma polêmica de gol. Tem uns aí que conta gol que faz até em casa, né? Estão dando uma provocada aqui no goleador dos vales. De gol, assim, de fazer gols mesmo. Essa história começou depois, assim, que o pessoal começou a marcar. Porque nessa época aqui, cara, olha, alguma vez a gente ouvia gol da Ayrton Greve. Se eu fosse contar os gols que eu fiz entre salão, mini futebol, né? Gente do céu. Chegava perto do Alessio. Eu tava por aí. Esse que nós estamos provocando. Se o Alessio, vamos dizer que nem o Alessio sempre foi goleador, né? Ele fez muito gol realmente, né? Porque ele é um homem gol. A bola caiu ali dentro, ele está sempre no lugar certo. Então não dá para tirar os méritos dessa pessoa também, né? Sim. Como ele conta, e ele é um cara que marcou, a gente sempre faz uma provocaçãozinha. Vê se tem algum. O Jefinho diz que né? O Jefinho diz que se contasse também, né? Mas tem controvérsia, né? A gente brinca porque ele Mas o Alessio marcava até os gols que ele tomou. Ele foi goleiro. Mas ele assim, a gente tem que bater palmo para essa pessoa. Claro, até hoje joga. E assim, né? Vamos dizer que nem ele sempre foi participativo, né? Vamos dizer, se o Nacional de Forquetinha hoje funciona e está aberto funcionando, é pelo Alessio. Líder, né? Porque ele é um grande líder, né?
Então não tem como tirar isso, né? E fora dali, então, ele sempre foi muito participativo, né? É um cara assim que Nunca jogou com ele? Nunca jogou com ele? Joguei, sim, jogamos muito tempo junto até no Nacional, no Veterano e coisa, né? Então, é por isso que eu posso falar da pessoa dele, porque é difícil você falar de uma pessoa quando você lembra alguém falando dele, mas você estando junto com ele, você serviu muito gol para ele também. Bastante. Se todo mundo marcasse e devolvesse os gols, que o Ayrton deu de bandeja, ia dar uma Mas era a função história. dele, né? Sim, mas tem gente que tenta e não consegue, né? Mas eu fiz muito gol, o Renato me servindo também, né? Vamos dizer assim, né? O Renato era um servidor, né? O Renato sempre foi um garçom de primeira qualidade, né? Existe um cabeceador igual o Renato, já que nós estamos falando do Renato? Olha, eu acho que eu conheci poucos assim. Dos que a gente viu jogar, eu não sei se eu vi. O Renato eu acho que dentro daquelas 4 linhas lá na frente, ele é diferenciado. Muito. Sempre achei. Ele joga ainda, será? O Renato estava jogando. Mas eles estavam lá em cima, naqueles campeonatos de 60 ainda, né? Mas jamais devagar. Uma vez ele queria parar, foi treinador, mas daí no outro ano ele não se aguentou, voltou de novo, né? E aí para aquela gelada, né? Que eles gostam daquela gelada, aí tem que ter um pouco também, né? Botar um pouco para fora, porque só para dentro não vai, né? Mas assim foi, assim, nossa, essas pessoas... Tu chegaste a jogar fora daqui do Vale, né? Não só Caxias. Na época tu não jogou Passo Fundo? Tu não... Lá pra cima, tu não subiste lá? Tu sabe... Tu teve em vários municípios, né? Tu sabe que futebol de campo... Tu tem um... O que eu menos joguei, acho que foi no Vale do Taquari. A maior parte do tempo eu estava fora daqui. Me responde, tu não jogou no Minuano de Canudos? Não, no Minuano não. Não, isso é uma falha. Na verdade, para não dizer que eu não joguei no Minuano, tem que contar essa ligeirinha. Pronto, pode contar. Quando eu conheci a Nenete, então meu sogro era falecido já, então ele era um cara muito falado, que era muito apaixonado pelo futebol. E aí teve um domingo que eu estava lá, e teve um torneio, aí veio o pessoal lá de cima de... Rui Barbosa, Alta Froquetinha. Bem lá de cima. E aí vieram lá entre 7. Queriam jogar o torneio, mas não tinha mais ninguém. Daí eles vieram pedir, e eu estava ali no bar, ajudando ali, né? Eu ajudava ali porque era só meninas ali na casa. E aí vieram lá dizer, tu não joga futebol? Eu disse, joga. Tu não ia ajudar nós a jogar o torneio ali, nós estamos só em 7. Daí eu disse, eu vou. Peguei, mais uma arrumei uma chuteira. O Dimas estava lá também. Aí chamamos o Dimas. Tu lembra do Dimas, Helena? Aí chamamos o Dimas, então nós estávamos em 9. Pronto. Mas assim, a história mesmo é bonita, porque você contava que ela é bonita, porque daí tinha um cidadão que ele arregaçou as calças e ele tinha umas palhas de fumo atrás, sabe? Porque para completar as pessoas, né? Pé descalço, o goleiro pé descalço. Essa da palha. E assim nós somos. Então essa da palha é muito Canudos. Sim, é muito Canudos. E aí então era 5 Então tu jogou um torneio em Torneio. Canudos. Então era contra o Minuano tu jogou? O Minuano também participou. Então Só faltou ele ter sido campeão. Então era... Não foi campeão. Essa faixa eu tenho guardada. Meu Deus! Essa faixa foi feita com caneta de tinta vermelha, pode que uma terminar o menina lá de programa, cima gente. fez. Ayrton, Sim. com essa, agora o Elton já está avisando que está terminando o terceiro tempo, Foi. certamente. Eu tenho ela guardada. Se um dia vocês quiserem prova dela, eu então, bato foto e mando para vocês. Na próxima, com certeza, nós vamos te convidar para voltar aqui. Tu vais trazer essa faixa, Sim. 2 medalhas e não. Por isso que ele não jogou no Minuano, imagina. Gente, nós jogamos conheça contra, né? que ele jogou com alguém que tinha uma palha de cigarro no bolso e ficou campeão. Não tinha vários, era um pacotinho assim que tinha com canivete e um rolo de fogo, me lembro até hoje. E aí era 5 minutos cada lado, e aí nós fomos papando, e cada jogo desses ali eu fazia um gol. Quando não era empate, ia para os pênaltis, daí naquela época só um podia bater os pênaltis. Tava escurecendo e eu batendo pênalti contra um outro lá, né? Contra o Canudos Baixo. E aí não deu mais para bater pênalti, fomos para moeda. Largaram a moeda para cima, eu pedi cara,
Ganhou. Ficamos campeão. Gente, Ficamos campeão na manhã. Ó, obrigada aí por ter vindo. Com Show. essa nós encerramos. Eu acho que temos que encerrar com essa velha, né? Essa aqui encerrou com chave de ouro. Até a próxima semana, gente.